Dourado no Flamengo, a novidade do dia. Vamos dar uma olhadinha no Twitter do nosso colega Mauro César Pereira. Flamengo deve pagar 12 milhões de reais de multa para o Fluminense e Mirassol por 75% dos direitos do Henrique Dourado, que deverá assinar por 4 anos. Por outro lado, Viseu deve ir para a Udinese por 6 milhões e meio de dólares em meados do ano, lá pela metade de 2018. Senhores, o ceifador, a partir desses números, pode ser considerado um bom negócio financeiro também para o Flamengo? Um jogador rodado, que é ele, um jovem que está indo embora. Agora, acho que uma das missões da base é óbvia. A primeira delas é produzir jogadores. Jogadores para o teu time principal e jogadores que você vai fazer negócio, vão render uma grana. O Viseu aí está no meio desse caminho, vai render um bom dinheiro para o Flamengo. E o Flamengo vai naquele que hoje é um dos artilheiros do futebol brasileiro no ano passado. Ainda tem questão do Guerreiro para ser resolvida, né? Mas isso mostra um outro lado também. Do ponto de vista do Flamengo é esse. Agora tem o do Fluminense, né? O Fluminense, para fazer negócio, para aceitar, para ver o seu jogador sair e reforçar um rival do tamanho que tem essa rivalidade, é porque a situação não está nada boa e esse dinheiro vai ser um dinheiro extremamente importante para poder sustentar o dia a dia, manter o fluxo de pé. Então tem um outro lado aí também, que é a situação do Fluminense, que é gravíssima, né? Muito grave. Então acho que são dois fatores aí que mexem com a rivalidade de um Fla-Flu, mas é um Flamengo que está numa posição muito superior a Vasco, a Botafogo, a Fluminense. Isso é bom do ponto de vista do Flamengo, mas o futebol carioca vai chegar numa hora que vai ter que repensar algumas coisas, até o estadual. Né? Eu acho assim, em relação à operação financeira do Flamengo, a gente tem que, quando a gente vai avaliar, financeiramente é bom ou não, evidentemente a gente não tem que avaliar só se o clube teve lucro ou não na operação, quanto dinheiro ficou no caixa, quanto não ficou. A primeira questão é, tá gastando mais do que pode gastar, né? Ou tá gastando um dinheiro que não tem, aí a questão é grave. Se não tá gastando um dinheiro que não tem, você tem que avaliar do ponto de vista esportivo. E aí vamos pegar, então, esses dois negócios. São dois negócios nos quais o Flamengo contrata um centroavante que hoje é muito mais realidade do que o Viseu, né? Hoje o Henrique é mais realidade do que o Viseu. A gente não sabe exatamente onde vai poder chegar o Viseu. Mas ele está contratando para agora, né? Está pensando em 2018 e pensando em 2018 é melhor você ter o Henrique no seu time titular do que o Viseu. E o saldo dessa operação é cerca de 8 milhões de reais positivo para o Flamengo, né? É isso, está vendendo por 20 milhões de reais. Então, mas o Viseu não é todo do Flamengo. Eu vi que os números, o quanto que o Flamengo vai gastar com o ceifador e quanto vai receber pelo Viseu são muito semelhantes. É quase empate. Quer dizer, o Flamengo vai pagar... É que são 75% do ceifador. 75%. E do Viseu, esse valor é por... Não recebe os 6 milhões e meio de dólares na totalidade. Por isso que eu estou dizendo, dá mais ou menos a mesma coisa. Você trocar certeza mais um jogador bem mais velho. Sim, mas... Certeza. Há uma probabilidade maior de dar certo agora do que o Viseu, né? De certeza de sucesso na temporada por um jogador mais velho. E eu acho que hoje, para o Flamengo, ele tem que pensar no hoje mesmo, né? O Flamengo chegou num ponto, né, de muito tempo de saneamento financeiro, de gestão indiscutivelmente exemplar, do ponto de vista administrativo e financeiro e tudo mais, mas precisam chegar a esses títulos. Aliás, a gente já falou isso no começo de 2017, né? A gente já falou que certamente a torcida não ia ter mais paciência. Acho que a paciência até ela durou porque o Flamengo chegou na final da Sul-Americana, então esperou-se até o último momento. Eu acho que o título estadual para o Flamengo é irrelevante, né? Com o time que montou, com o elenco que tem e tudo mais. Mas acho que hoje o Flamengo é um time que tem que fazer os negócios. Claro, não pode fazer loucura, não pode rasgar dinheiro, mas tem que pensar em ter o time mais forte possível para ganhar os títulos importantes o mais rapidamente possível. Seguinte, se ele tivesse plena confiança no desenvolvimento do Viseu, no que ele poderia
o lugar que ele poderia atingir, ele jamais faria o negócio, ficaria com o jogador. Então, assim, a questão de não acreditar neste momento que ele possa ser, para 2018, 2019, nesse horizonte bem curtinho, solução para o Flamengo. Aí fala, assim, ele acredita que o Dourado vai ser. Tem outro detalhe também, né, Cassoli? O desejo de cada um, né? O Henrique Dourado claramente estava muito afim de jogar no Flamengo e a gente não sabe como é que o Viseu reagiu a essa proposta do futebol italiano. Eu sou Viseu, eu acho que uma porta importante, bem relevante do futebol internacional se abre. Não é um time do lado top no futebol italiano, já teve dias melhores. Mas é dos melhores para a Sírica. Exato. Isso aí que eu acho. Mas é uma porta que, se eu sou o Viseu, eu falo assim, uau, esse é o clube perfeito. Se eu me der bem lá, ele tem que acreditar nele. Eu vou para a Europa, eu vou para outro cenário muito maior. Então, assim, o jogador, pensando na concorrência que ele tem no Flamengo e na possibilidade num clube da Itália, na Udinese, que é ponte, nitidamente, depende dele. É um time que faz um trabalho exemplar de olheiros aí espalhados pela América do Sul. Tradicionalmente vem para cá buscar bons jogadores. Tem uma tradição de trabalhar com jovens, né? O Alexis Sanches chegou. E lá atrás, né? Jovens que vestiram o manto rubro-negro e deram muito certo na Udinese, Zico e Amoroso. Exatamente. Então, assim, tem muito rubro-negro que eu já vi, não, eu sou torço para o Udinese na Itália. Claro, a gente sabe por que se torce, por que muito rubro-negro torce pela Udinese na Itália. A gente viu o que foi a febre quando o Zico, o ano passado, teve lá, né, o que aconteceu. Mas também do ponto de vista profissional, para o Viseu é muito legal, porque é um clube com uma torcida pequena, né? A gente está falando de uma cidade pequena, com poucos habitantes. Então, a pressão, ela é quase que inexistente. Só que é um time que está sempre na Série A, com um monte de brasileiro. Então, hoje você tem o Samir, ex-Flamengo, e o Danilo, ex-Palmeiras. Danilo é capitão e é titular há muito tempo. Você tem um time sempre com muitos brasileiros, o que facilita a adaptação. E dali você pode ter na Udinese uma ponte, realmente, caso ele consiga vingar para outros clubes maiores. Tironi, você ia falar agora, o Tironi falou no primeiro bloco, quando a gente tocou pela primeira vez no assunto, da chegada do Dourado e da saída no meio do ano do Viseu, da carência de grande parte, da grande maioria, né, dos clubes brasileiros de camisa 9, de centroavante. Sim. É engraçado que, assim, acho que o Viseu jogaria em mais da metade da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que sim. Eu acho que ele teria lugar em muito time. Ele não é melhor do que os dois centroavantes do Corinthians, por exemplo, que é o atual campeão brasileiro? Que o Corinthians atual, certamente. Casinho e Júnior Dutra? Sim, sim. E ele caberia no São Paulo, no Santos agora, tudo bem, tem o Gabigol. No Internacional não, porque tem o Roger, que é bom atacante, mas enfim, se você for procurar o Internacional aí... é um caso à parte, né? Porque ainda tem o Damião... Sim, esse sim, né? Está concentrado um monte de centroavante. Eu tenho só uma questão com relação ao ceifador. Primeiro assim, que eu acho que em outra circunstância ele nunca seria contratado por esse valor. Se não fosse essa circunstância que eu falei, de que está todo mundo desesperado para ter um centroavante e poucos têm. Então, o camisa 9 ficou muito valorizado nessa janela aqui. Então, portanto, ele valeu tudo isso. E, claro, porque também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o Henrique vai jogar, provavelmente, no melhor time da carreira dele. Não o maior clube, o melhor time, o melhor elenco. Provavelmente não, com certeza. Né? Você falou, a Portuguesa, o Palmeiras que quase caiu, não caiu porque ele salvou o Palmeiras. O Cruzeiro, que não era um super Cruzeiro, e ele nem era o titular absoluto naquela ocasião. Depois Vitória de Guimarães e tudo mais, outros Fluminense do ano passado, que era um time muito limitado. Então ele vai jogar no melhor elenco da carreira dele. E eu acho que isso tem dois lados. Ou com um elenco muito bom ele pode se consagrar, né? Receber bola de tudo que é lado e empurrar todas para dentro e se mostrar um grande... Ou se atrapalhar. Atacante, ou é aí que eu quero chegar. Ou destoar do restante do elenco, do time. Eu vou te dizer que se ele destoar já vai ser uma boa notícia para o torcedor rubro-negro, porque vai querer dizer que o Diego vai jogar o que pode jogar,
que o Everton Ribeiro Sim, vai é jogar. verdade, porque esses caras não jogaram o que podem jogar, é verdade. Que podem jogar. Então eu acho isso. Eu acho que eu apostaria. Eu acho que ele vai dar certo. O destoar também é relativo, porque o Nunes destoava. O Brocador teve um ano no Flamengo que foi espetacular. Tem outra função, né? O Obina virou. O negócio dele é botar a bola pra dentro. Sim, meio folclórico, virou o Obina, virou também, é verdade. Mas ele não perde pênalti. Ele não perde pênalti, quer dizer, ele vai fazer bastante gol. Exatamente. Não vai acho que não vai se exigir dele, né? Até fazer o que fazia o Guerreiro, por exemplo. Né? Porque o Flamengo tem caras para fazer o que fazia o Guerreiro. Tem caras para jogar no meio. Não precisa do centroavante ficar voltando. Mas aqui eu tenho uma comparação com relação aí sobre destoar de um time que talvez a gente vai falar daqui a pouco, que é o Palmeiras. Nesse timaço, nesse momento, o Borja não está destoando o restante do time? Claro que ainda é cedo, são 4 jogos, ele até está jogando mais do que jogou no ano passado. Mas não é o cara falar, se fosse outro cara aí, faria o gol. Não está destoando o Borja do restante do elenco muito forte? Até desde o ano passado. Acho que tecnicamente... Já tem o histórico de 2017. Claro, acho que o Henrique vive um momento exatamente inverso. O cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O cara chega com tamanho, com confiança e com os gols todos que ele fez. Mas só uma lupa, assim, só para dar uma olhada. Só uma coisinha em relação à saída do Viseu. Acho que a saída do Viseu talvez se dê também porque o Flamengo acredita que esse garoto reserva ali para frente possa ser o Lincoln, né? Então é uma aposta num jogador que parece de fato ter talvez até mais capacidade técnica do que o Viseu. Então também por isso não acho um absurdo a saída do Viseu. Não. Também não acho, não. Bom, já que o Tirone tocou no Borja, após o intervalo, as notícias do Palmeiras e as mudanças na relação do clube com os patrocinadores, com o principal patrocinador.